Olá, meus queridos seguidores, Cabó, sejam todos bem-vindos para mais um encontro da nossa série de temas, de abordagens que nós estamos fazendo sobre a filosofia e a teologia dos orixás. E hoje, antes deste título, eu gostaria de fazer um agradecimento a Lute e Associados, que é quem faz a produção e as filmagens, o Guilherme, meu filho, que ajuda também com as câmeras, que trabalha com iluminação, que faz toda a parte de produção aqui, Herbert, a Lute e a Anice, minha mulher, e outras pessoas também, são vários envolvidos. E é lógico, esse agradecimento cabe em todos os programas, como a gente coloca no finalzinho lá, você vai ler nas indicações, agradecimentos de quem fez parte desse programa, quem ajudou a construir esse trabalho que nós estamos fazendo. E isso tudo para fazer um gancho, para a gente poder entrar no tema de hoje, que é a escolha da Casa de Axé. A Casa de Axé é uma floresta, onde não pode ser de uma árvore só. O ditado iorubá, uma árvore não compõe a floresta. Nós precisamos de várias outras árvores, nós precisamos de vários outros suportes. A Casa de Axé, ela acontece com a união de pessoas. São vários fatores, várias funções, várias atividades, várias habilidades. Exige uma série de situações em que nós precisamos trabalhar em conjunto e fazer com que isso se comunique, se converse, e fazer com que uma coisa esteja interligada à outra, para que esta Casa de Axé funcione, tenha um bom desempenho, tenha um bom andamento. Antes disso, na realidade, nós estamos falando a escolha da Casa de Axé. Isso é uma pergunta, Então, obviamente, com quem que eu estou falando hoje? Hoje eu estou falando com você que não escolheu essa Casa de Axé ainda. Hoje eu estou falando com você que ainda não se decidiu em qual lugar, aonde você vai frequentar, onde você vai professar a sua fé. Nós temos que fazer essa escolha. Para você fazer essa escolha, você tem que ter alguns elementos, você tem que ter alguma base, algumas informações necessárias para que você faça uma boa escolha. Para que não aconteça aquilo que eu vejo várias vezes aqui comigo, de pessoas que vêm e que vêm de outras casas, que vêm de outros lugares e que foi um equívoco, que erraram, que se enganaram, que não se adaptaram ao ambiente religioso daquela casa ou com aquele sacerdote. Num primeiro momento, você tem uma impressão, mas no fundo é a convivência, é aquela relação de namoro que a gente vai dizer, onde você passa a conhecer o sacerdote, a ver o ambiente da casa, a saber qual é a dinâmica daquela casa, como aquilo funciona, e isso vai te ajudar a fazer a escolha. Nós temos, como nós já falamos aí nas nossas conversas anteriores, aquela pessoa que vem para a Casa de Axé e que faz o seu procedimento e que resolve o seu problema, que vai embora, que compreende os aspectos, pelo menos o mínimo do que essa filosofia pode te proporcionar. Você vai para sua casa, resolve seus problemas, depois você volta numa outra situação ou venha se reabastecer. Mas nós temos o devoto, aquela pessoa que se sente acolhida e diz: aqui é o meu lugar, é aqui que eu quero ficar, aqui no sentido da filosofia, é com este pensamento, é com esse entendimento que eu quero conviver, que eu quero pensar, que eu quero me redirecionar na vida, eu quero praticar estas regras, estas sugestões, estas orientações, e isso me ajuda a ter uma vida melhor. Então eu quero me manter nesta casa, eu quero dar continuidade ao meu trabalho, ao meu desenvolvimento espiritual. Então você que ainda não fez essa escolha, que procurou ou que ainda não procurou, nós vamos dar alguns elementos para você poder fazer algumas avaliações e poder fazer a sua escolha corretamente, certo? Então, a escolha da Casa de Axé
ela muitas vezes, eu acho que o princípio de tudo, né, o primeiro passo é quando você tem alguma dificuldade, quando você tem a necessidade da busca de ajuda espiritual. E aí você vai procurar o oráculo, vai procurar o jogo de búzios, normalmente, que é o mais difundido aqui, pelo menos no Brasil, onde nós temos, né, na maioria, são sacerdotes de orixás, são babalorixás e alorixás, os sacerdotes e as sacerdotisas que cultuam os orixás. Então você vai procurar esse oráculo e através do jogo de búzios você vai ter a orientação do que fazer, e aí você vai fazer os procedimentos, como tudo aquilo que a gente já conversou, né? Na questão do jogo de búzios, na questão do ritual de ebó, na questão do Ifá, do entendimento, qual é a base. Então nós estamos vindo aí numa corrente, né? Numa sequência de temas que estão interligados até nós chegarmos neste ponto agora, que é a questão da escolha. A escolha, essa escolha, como é que vai ser? Quem é esse sacerdote? Óbvio, esse sacerdote, você tem que saber de onde ele vem. Ele não pode ser uma pessoa, uma incógnita, que você conhece ele hoje, e ele é uma pessoa que não fala do seu passado, que não fala com as suas conexões espirituais. Quem é seu mestre? Nenhuma faca corta o próprio cabo. Então, essa pessoa tem que ter alguém. Ninguém é tão velho o bastante que nasceu sem ter tido um antecessor. Todo mundo tem alguém que veio primeiro. Então, este sacerdote, ele tem que ter alguém que cuida dele. Você tem que saber quem é essa pessoa e quem são os responsáveis pela espiritualidade desta pessoa. Porque muitas vezes o sacerdote se apresenta, ele apresenta o próprio trabalho, mas você não tem essa informação, e isso é muito importante, você saber quem é a base desse sujeito, desse indivíduo ou dessa senhora, quem é o suporte, quem são os mestres desta pessoa. Eu sou pesquisador, eu sou estudioso. Você pode pesquisar, você pode estudar, mas a informação, ela não é o bastante. Você pode ter um conhecimento, você pode falar Yorubá fluentemente, você pode ter um conhecimento teológico aí, muito bem, mas a questão comportamental, como que essa pessoa pratica a filosofia dos orixás, é que você tem que avaliar. Qual é o assunto? Que tipo de fala essa pessoa tem? Qual é o olhar desta pessoa? Qual é o olhar desse sacerdote para o mundo? Como que ele se posiciona? Então hoje nós temos este veículo. Nós estamos aqui num canal do YouTube passando informações. Nós temos uma página no Instagram onde nós colocamos vídeos, mensagens, nós colocamos informações, e é uma maneira que eu utilizo, embora eu tenha relutado aí por muito tempo em fazer esse tipo de trabalho, mas hoje eu entendo que já que eu não faço críticas ao trabalho de ninguém, já que eu não critico nada o que ninguém faz, eu não critico o trabalho de ninguém, eu não desmereço ninguém, não me interessa o que é feito na casa dos outros, eu me interesso pelo que é feito na minha casa e pelo que é feito na minha família. Então eu não tenho interesse nenhum em fazer críticas, eu uso este veículo para expor o meu trabalho e para fazer exatamente isso que eu estou querendo propor a vocês hoje, que é me apresentar. Tanto que o primeiro episódio desses encontros foi uma biografia, né? uma historinha lá pequenininha para mostrar para vocês de onde eu vim, como que eu cheguei até aqui, quais foram as minhas fases espirituais, por onde eu passei, por onde eu andei. E tem uma linearidade aí. Vocês têm que ficar atentos a essas pessoas, como eu já disse aqui, que são coxas de retalhos. Pessoas que eram de um lugar, depois foram para outro, depois passou para o outro, depois passou para o outro, depois ficou sozinho, não precisa de ninguém, depois passou para o outro, depois ninguém sabe com quem está. Você tem que avaliar isso, porque esta pessoa, ela não é autossuficiente. Nenhum sacerdote é autossuficiente, tem sabedoria extrasensorial que vem das galáxias, o conhecimento dela. Não existe isso.
Nós somos de uma religião tradicional iorubá. E o que é tradição? Tradição é história, é aquilo que vem e que se repete desde os primórdios dos tempos. Os rituais são feitos desde o primórdio dos tempos. Então nós estamos repetindo, reproduzindo cânticos, rituais, situações que vêm de um passado remoto desde o início da humanidade. Então, é tradicional, não tem invenção, ninguém compõe cantiga aqui. Nós temos a nossa orientação espiritual baseada naquilo que os nossos mestres nos ensinam. Quem foram os nossos antepassados espirituais? Então, o seu conhecimento, no nosso caso, no meu caso, no caso da família Ududua, nós temos uma história, nós temos uma trajetória, nós temos um corpo de sacerdotes por trás. Eu tenho várias outras pessoas que são os meus mestres que me ensinam. Nenhuma pessoa é detentora de um único conhecimento. Nós temos uma Ialorixá que é especialista no culto de Exu. Ela tem conhecimento sobre outras divindades, mas ela tem um conhecimento profundo sobre Exu. Nós temos sacerdotisas com conhecimento profundo sobre Ebé. Nós temos um babalaô, 2 babalaôs, tem vários babalaôs na nossa casa na Nigéria, em Abeokuta, são vários babalaôs. Quem é babalaô não cuida de orixá, quem é de orixá não cuida de Ifá, porque se existe uma pessoa que sabe fazer melhor aquilo, para que outra pessoa vai fazer? O Baba King é uma pessoa que tem um conhecimento imenso sobre Ifá. Imenso. Mas não é babalaô. Não age como babalaô, não pratica o Ifá como babalaô. Ele é sacerdote de orixá, é babalorixá. Embora tenha o conhecimento o suficiente para ser babalaô, mas não é. Então nem sempre você saber algo te qualifica para aquilo. Você pode ter um conhecimento, você pode ter uma sabedoria, mas no que você é melhor? O que você faz melhor? Qual é a sua função? O que você desempenha melhor? Então, quando nós temos este embasamento, onde eu tenho sacerdotes que estão fazendo a minha guarda-costas aqui, né? Quer dizer, quem está por trás de mim, quem veio antes de mim. Isso é muito importante. Então, se você vai fazer uma escolha de um sacerdote, você tem que saber quem ele é e de onde ele veio, para você poder ter informações a respeito da história espiritual dessa pessoa. Ninguém é filho de chocadeira. Cada um tem que ter a sua maternidade e a sua paternidade. Nós, da família Ududua, como o Baba King mesmo diz, nós temos pedigree, nós temos história. Então, se você vai escolher algum sacerdote, procure alguém que tenha pedigree, que você tenha acesso a informações espirituais do passado dessa pessoa. Que é para você poder saber quem ele é, se ele for um bom filho, se ela foi uma boa filha, com certeza vai ser um bom sacerdote. Se foi uma pessoa que se indispôs em todas as casas que ela passou e que abandonou e que deixou para trás e que nada daquilo era suficiente para aquela pessoa, onde ela deixou para trás a casa X, a casa Y, então significa que não é a casa que tem problema, é a pessoa que tem problema, concorda? Não é? Você não pode fazer 4 escolhas erradas na sua vida. Escolhas espirituais, que são importantíssimas e fundamentais. Então, se você fez 4 escolhas erradas na sua vida e hoje você ainda está sozinho, está sozinha, o problema não foi com as casas de orixá anteriores. O problema é com a própria pessoa. Então, você tem que ter esses elementos, avaliar isso, ver a postura da pessoa, como essa pessoa se coloca. Eu já tive casos aqui de uma família que veio em busca de uma nova casa de orixá, porque onde eles estavam, as crianças pequenas, os filhos deles, não eram aceitos. Sabe por quê? Porque o sacerdote não gostava de criança. Como é que você vai ficar numa casa, como é que você vai entregar o seu ori, a sua cabeça para um sacerdote que não gosta de criança? A família não podia levar os filhos, porque não gostava de barulho, porque criança faz barulho, faz bagunça, o cara não gostava de criança. Olha que coisa mais sem sentido, mais absurda. E aí,
vai fazer o quê? Vai haver uma ruptura disso? Como que essa família ia poder viver bem e ficar bem num lugar onde o casal, né, a mulher e o marido poderiam ir, mas os filhos não podia levar os filhos. Olha só, casos de pessoas que foram destratadas dentro de casa de orixá, que foram desrespeitadas. Não vou dizer a você que não existem momentos em que é necessário uma correção. Você chamar a atenção da pessoa para um comportamento inapropriado, você chamar a atenção da pessoa para uma tarefa que daquela forma não está correta, que precisa ser feito de uma outra forma. Vai acontecer isso. Como eu disse, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Então você vai, olha, isso daqui, essa comida se faz desta maneira, não desta. Olha, você cozinhou demais isso daqui tem que cozinhar menos. Olha, esse feijão está torrado demais, não pode ser. Então tem correções que elas vão ser feitas, mas de que maneira isso vai ser feito? Não é? Então nós vamos ter situações em que existe a necessidade de se chamar a atenção. Obviamente, tem alguns recados que eles são dados de uma forma genérica, vamos falar numa reunião junto com todo mundo, uma informação que caiba para todos. Mas numa situação muito específica, dependendo da necessidade, nós vamos conversar especificamente com essa pessoa em particular, né? Ninguém vai chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo. Nós estamos cansados de ver comportamento medíocre de sacerdotes. E eu já vi muito, eu presenciei isso várias vezes. Em lugares onde eu olho e falo, eu fico quieto, não estou na minha casa, né? Cada um é rei na sua própria casa. Aqui na minha casa, o rei, o sacerdote sou eu. Então eu determino as regras, eu me comporto da maneira que eu acho que é correto. Mas eu não vou julgar o que acontece na casa dos outros. O que é feito na casa dos outros não me interessa, eu não quero saber. Mas o que me interessa é quando ou eu vejo, não foi ninguém que me contou, porque não é fofoca, ou quando eu tenho pessoas que vêm para minha casa em busca de acolhimento, que vêm em busca de um lar, de fato, espiritual, para ser abrigado. A casa de orixá é abrigo para suas dores, para suas dificuldades. É o abrigo onde você se sente seguro para você falar da sua intimidade. Como eu disse lá, né, no episódio que nós falamos sobre o oráculo, sobre o jogo de búzios, é um momento sagrado. A pessoa tem que se sentir segura naquele momento para abrir o seu coração, para falar das suas maiores intimidades. Naquele momento é sagrado. Então a pessoa tem que se sentir segura, ela não pode ir numa casa onde aquilo que ela fala ou aquilo que ela comenta, ela vai ver essa pessoa fazendo relatos depois, comentando com outras pessoas. O Awo, o Awo Ifá, ele é o detentor do segredo, ele é o guardião do segredo. Então a descrição, quem é esse sacerdote, como que ele se comporta, onde é que está a generosidade? Eu já tive casos de pessoas que vieram de outras casas, que foram fazer rituais, que passaram fome no lugar, porque não foi oferecido comida. Como é que você vai ficar numa casa de orixá que não oferece comida para você? Sendo que a boca dos homens é a boca dos deuses. Os orixás comem pela boca das pessoas. Você tem que oferecer comida. A casa de orixá que você vai, que não vai te oferecer nada, que não te oferece alimento, os dois, o alimento físico e o alimento espiritual, esta casa, ela não serve para você. Ela não serve para você. Então a abundância, ela faz parte dos orixás. Orixá é fartura, orixá não é miséria, orixá não é falta, orixá é abundância. Então, esses elementos, eles são fundamentais, certo? A postura. Mesmo que você não tenha nenhuma informação, vamos dizer, desse sacerdote falando de você ou com você, mas você hoje, através da internet, nós temos uma porta aberta, nós vamos saber de quem que esse sacerdote fala, dessa sacerdotisa, do que ela fala. Fala de quem? Fala dos outros, fala da casa dela, fala dele, fala do trabalho dele.
apresenta a casa dele ou não? Como que você vai fazer essa escolha? Você pode ir num lugar, você pode fazer uma visita. Tirando a questão do oráculo, como eu falei, né, através do jogo de búzios, nós temos uma outra situação, que é você conhecer uma casa num dia de festa, num dia de celebração, num dia de festa pública, num lossé. Aí você vai nessa casa, você vai ver como que se louvam os orixás, como que são as pessoas, qual é o ambiente daquele lugar, quem são as pessoas que estão lá, e o seu coração vai dizer para você, eu tenho certeza. Porque além dos seus olhos, daquilo que você vê, tem a sensação, o que você vai sentir ali, né? Não vou dizer para você que você vai entrar dentro de uma casa de axé e você vai se dar bem com todo mundo, que todo mundo vai ser maravilhoso. Não é, sempre vai ter uma pessoa que você vai ter uma proximidade maior, outras menos, um pouco mais, um pouco de cautela ou não. Mas o que é cultuar os orixás? Na realidade, é se expandir, não é isso? É se exceder, é aumentar o seu potencial, é aumentar o seu axé, expandir o seu potencial de tolerância. Nós tivemos um OCE aqui nesse final de semana e uma das minhas falas foi o seguinte: para criar confusão, irritabilidade, para se indispor com alguém, é fácil. É só alguém sentar na sua cadeira. Você levantou, foi beber água, quando você chegou, tinha alguém sentado na sua cadeira, o mais fácil é você falar, por favor, sai daí, porque essa cadeira é minha. Já é um momento para você se indispor com aquela pessoa, só porque sentou no seu lugar. Não dá trabalho nenhum se indispor com as pessoas. Não dá trabalho nenhum ter uma atitude que impulsivamente possa parecer grosseira ou ser grosseira mesmo de fato. Agora, ser gentil exige trabalho. Não, tudo bem, não tem problema. Eu vou procurar uma outra cadeira, vou sentar em outro lugar. Alguém esbarrou em você, alguém olhou para você de uma maneira que você não gostou. Isso é fácil, você já cria antipatia naturalmente para aquela pessoa. Fica fácil. Então, você se modificar, você alterar, engolir o seu temperamento, né? Engolir a sua reação impulsiva e demonstrar gentileza, isso é axé dos orixás. Então, quando você escolher essa casa de axé, dentro das suas observações, pode acontecer isso, de você ter pessoas que você, num primeiro olhar, você vai se sentir melhor. A casa de orixá não é o paraíso do céu católico lá com os anjinhos de asinha. Não é assim. São pessoas que estão ali e que estão trabalhando exatamente a sua personalidade, as suas reações, a sua maneira de reagir diante das dificuldades. Então é onde as pessoas se abrem mais, onde abaixa a guarda, onde você se sente seguro, onde você se sente bem. E vai acontecer de você ter mais simpatia ou menos, mas isso não quer dizer que isso pega e exclui você daquele lugar. Mas é um dos fatores que você também tem que avaliar. Não só o conhecimento, não só as informações, mas também o que o seu coração diz. Quando você chega e você diz, nossa, eu me encontrei nesse lugar, é aqui que eu quero ficar. Você já não passou por situações assim? Visitas, onde você foi em casa de pessoas, onde você visitou lugares, onde você foi, nossa, eu me senti aprisionado aqui, eu não me senti bem, parece que tem alguma coisa me segurando aqui, eu não gostei desse lugar. Ou você vai naquele lugar onde você já se sente à vontade, onde você fala, nossa, aqui é a minha casa, aqui eu estou em paz, que delícia de lugar, eu estou bem aqui, me sinto bem aqui. Então é importante fazer essas avaliações. Em primeiro lugar, você tem que saber quem é esse sacerdote, de onde ele veio, qual é a história dele, quem é essa sacerdotisa, qual é a postura dessa pessoa. Se você tiver referências de alguém que já frequenta esta casa, já vai te ajudar, mas as opiniões, elas são individuais. De qualquer maneira, você vai ter que conhecer este lugar, você vai ter que ter um primeiro contato com este lugar.
ou através do jogo de búzios, como eu disse, ou através de uma visita num dia de festa pública, onde essa casa vai estar aberta e você vai conhecer, vai saber, você vai ver como que você vai ser servido nessa casa. Porque o sacerdote, ele é o provedor. Então, ele está na condição de oferecer, é ele quem vai oferecer, o axé, porque ele é o intermediário entre as divindades e as pessoas. Então, ele vai oferecer algo espiritual para você e vai oferecer a hospitalidade desta casa. Que numa primeira visita, numa segunda visita, você vai ver se aquilo se confirma, se aquela sua sensação se confirma e você vai poder fazer a sua escolha. Então você tem que ter esses elementos, não é? Quem é, da onde veio, quem são os sacerdotes desta pessoa, quem são os mestres desta pessoa, quem são os pares, quem são os iguais, quem frequenta esta casa, qual é o ambiente desta casa, porque é ali que você vai depositar o seu ori, que é o seu maior tesouro, que é o maior bem que você tem na sua vida, que é a sua maior riqueza, que é a sua fonte do destino, que é o seu ori, a sua cabeça, que é o que tem de mais sagrado na sua vida. E isso não pode ser entregue em qualquer lugar, para que não haja perda de tempo, certo? Para que você não tenha que recomeçar em outro lugar, começar tudo de novo, larga, começa de novo, larga, começa de novo. Então você tem que fazer uma boa escolha, pedir aos orixás a sabedoria, pedir a bênção dos seus olhos, para que você possa enxergar tudo que tem de bom naquele lugar, pedir ao seu coração para que ele lhe mostre as sensações, o bem que você vai sentir, para poder dizer para você, aqui é meu lugar, aqui eu gostei, aqui eu vou ficar, aqui eu vou frequentar, aqui eu vou namorar, aqui eu vou ficar um pouco ainda olhando, observando, vendo as minhas sensações, o que meu coração me diz, para que eu possa fazer uma boa escolha e possa estar num lugar em paz, onde eu sei que eu vou ser cuidado, que eu vou ser acolhido, que eu vou ter abrigo, que ninguém vai me maltratar, que ninguém vai me desrespeitar. Porque a gente fala isso, né? A base de qualquer relação profissional, afetiva, familiar, seja ela qual for, a base de qualquer relação se chama respeito, onde você vai ser respeitado. Você vai ser respeitado, é ali que você tem condições de estar num bom lugar. Tá bom? Então, era essa informação que eu tinha para passar para vocês hoje. Estou muito feliz, como disse já, né, com o resultado do trabalho. Espero que vocês continuem assistindo, continuem divulgando, passando para os seus amigos, retransmitindo, replicando essas informações, colocando, repostando, para que a gente possa ter o maior número possível aí de pessoas, porque eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui são informações que cabem para qualquer pessoa. E hoje, como eu disse, se é para você, esse bate-papo é para você que ainda não fez essa escolha. Se você conhece alguém que ainda está buscando uma escolha de casa de axé, passe essa imagem, passe esse programa para que essa pessoa assista, para que ela possa fazer algumas escolhas e ter os seus elementos aí para escolher a casa de axé. Tá bom? Não esqueçam de curtir, de retransmitir, de fazer parte do nosso grupo, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar também na nossa página do Instagram e ver que todo dia, toda semana nós estamos colocando coisas novas lá, informações, pequenos textos, imagens, informações que vão ser úteis para você manter aí o seu pensamento conectado à energia dos orixás. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.